Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal Radar Brasil. Meu nome é Jonas, eu trabalho como motorista de aplicativos aqui na cidade de São Paulo. Trabalho com um carro Onix alugado e hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Vou fazer um vídeo sobre um comentário que eu recebi e é um comentário que eu achei bem interessante. E esse comentário, para eu responder apenas aqui no próprio comentário, ficaria muito extenso, né? Porque são vários fatores que a pessoa abordou aqui, né? Vários itens. Então, eu vou ler para vocês o comentário e depois a gente vai falar item por item sobre o que eu penso, né? Em cima do comentário aqui dessa pessoa. Então, quem comentou foi Cleneide. Então, Cleneide diz assim, começa assim: Amigo Jonas, bom dia. Você está equivocado às vezes em muitas atitudes e ponderações que você faz. Vamos lá. Adicionar uma parada após início da viagem é um artifício que a plataforma dá ao passageiro. Logo, não é culpa dele, e sim da plataforma. Outro ponto, todos têm suas estratégias, como você disse, mas você está equivocado na sua. E é, tem uns errinhos em português aqui, mas a gente vai acertando aqui. Mas você está equivocado na sua. É descabível quem paga aluguel parar um carro das 10 até as 17 horas numa metrópole igual São Paulo, onde se tem um leque de oportunidades de corridas. Tem ABC, centro expandido, escolas. Você não pode parar. Lembro, no início levava seu kit. Muitas vezes encerrava sua meta entre 15 e 16 horas. Você também cometeu um erro fatal da categoria, que você paga aluguel do Onix, teria que ter pego um Argo, é mesmo valor, e pega o Comfort. São pequenos, grandes equívocos que você comete que são fatais. Repensa muitas coisas aí, você pode melhorar sem sofrer. Então a Cleneide, ela colocou esses pontos aqui, pessoal. E quando alguém coloca um comentário assim dessa natureza, não que eu quero criar um embate, mas eu me vejo na obrigação de colocar o meu ponto de vista, os porquês das coisas, né? Tudo tem um porquê, né? Então, eu gostaria de comentar item por item para que vocês entendam também o meu lado. Eu poderia muito bem excluir esse comentário daqui, mas uma que não é um comentário ofensivo, é apenas a opinião de uma pessoa. Mas a gente sempre tem que lembrar que tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Então eu vou explicar isso agora nesse vídeo, né? E espero me fazer claro. Então vamos lá, primeiro item, né? Quando ele fala do passageiro, né? Vamos lá. Adicionar uma parada após o início da viagem é um artifício que a plataforma dá ao passageiro. Logo, ele não tem culpa, né? E sim a plataforma, né? A culpa é da plataforma. Então, vamos lá. Ele está se referindo a uma passageira que ela entrou no carro. Não é que ela adicionou, ela falou que ia adicionar uma parada para o pai dela. Ela falou, posso adicionar uma... como que ela falou? Você pode levar o meu pai sem adicionar uma parada? Eu falei, senhora, se a senhora puder, por gentileza, coloca a parada para ficar tudo certinho, né? Porque vai aumentar a quilometragem, aí a gente não tem problema. E aí ela começou com desculpas, né? Primeiro ela falou que estava sem internet, que o celular dela estava sem bateria e que ia acabar a qualquer momento. E ela tá tentando, né? Ou pelo menos fingindo que estava tentando. Depois ela falou que não era ela que tinha pedido, que era a filha dela, né? E aí, por fim, eu cheguei na parada, ela não adicionou, eu cheguei e deixei o pai dela num ponto e ela continuou a viagem. O detalhe é que ela falou que o celular dela estava para desligar e a viagem demorou 18 minutos e ela foi teclando o tempo todo com o celular e não descarregou. Então, na verdade, sobre isso aqui, eu queria falar o seguinte: não é que eu sou contra a parada. Eu sei que existe a parada e que é uma coisa que a Uber oferece ao passageiro.
Não acho que é certo, mas tudo bem, existe. Porque você concorda comigo? Você pega um passageiro, como aconteceu comigo. Eu peguei uma passageira lá do Jabaquara e ia levar essa passageira para a Zona Norte, na Vila Guilherme. Aí ia pegar o corredor norte e sul. Aí o que ela falou para isso? Foi no sábado. O que ela falou para mim? Ah, eu posso adicionar uma parada, eu vou passar na casa da minha mãe rapidinho, só pegar uma, uma tigela lá, não sei do que. E aí a gente segue. E eu era novo. Eu falei, tudo bem, né? Fazer o quê? Não falei fazer o quê, né? Falei, tudo bem, pode adicionar. Para não criar atrito com passageira, né? Aí adivinha onde era a parada? Largo Coração de Jesus, Alameda Dino Bueno. Ah, você não sabe onde é a Alameda Dino Bueno? Cracolândia. Então, naquele dia lá, eu fiquei lá, parado com meu carro zero, né? Meu carro da locadora, né? Mas sobre minha responsabilidade. Com meu HB20 branco, primeiro que eu peguei, zero, parado no meio dos nóia lá na Cracolândia. Entendeu? Então, quer dizer, é um artifício que a Uber oferece? Sim, mas eu não acho correto. Só que nesse caso, ela nem usou do artifício. Ela não colocou a parada. Entendeu? Ela foi dando um migué, eu rodei mais, a Uber não me reembolsou nada por isso. Então ela agiu de má fé. Esse foi o caso. Agora, já aconteceu muitas vezes de passageiro chegar aqui, eu posso pôr uma parada aqui para minha irmã descer, para não sei o quê. A gente deixa, porque você vai falar o quê? Você pode falar não, tem que pôr a parada antes. Mas a gente sabe que as consequências vêm, né? Quando você dá um não para um passageiro. Então, a situação que aconteceu aqui foi diferente. Ela falou que ia pôr a parada e ficou disfarçando até eu chegar no endereço onde o pai dela desembarcou. Depois eu continuei sem parada nenhuma e não ganhei nada por isso. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o equívoco no caso aqui não foi meu. Vamos ver aqui. Ele diz, segundo ponto, é descabível quem paga aluguel parar um carro às 10 até às 17 horas numa metrópole igual São Paulo, onde você tem um leque de oportunidades de corridas. Tem ABC, centro expandido, escolas, né? Você não pode parar. Aí ele põe aqui, né? Ela põe aqui. Lembro, no início você levava seu kit, muitas vezes encerrava sua meta entre 15 e 16 horas. Nesse ponto, o que acontece? Vamos voltar lá atrás. Quando eu comecei, a Uber, ela pagava melhor. Depois que virou o ano, eu comecei em julho do ano passado. Até vou fazer um vídeo sobre um ano de aplicativo, né, com carro alugado. Mas está fazendo exatamente um ano. E quando eu comecei, realmente, eu fazia o horário das 6 às 18 horas. Mas era diferente. Por quê? Porque a Uber pagava melhor. Então, eu conseguia fazer minha meta de R$ 300. Às vezes, como ela falou aqui, às vezes eu conseguia 16, 17 horas. Porém, depois que mudou o ano, e muitos concordam comigo aqui no canal, depois que mudou o ano, que a Uber está com esse negócio de pagar R$ 30 a hora, e não tem, dificilmente você pega a corrida com 2 quilômetros, com R$ 2 por quilômetro. Quando você pega, o tempo é absurdamente infinito, né? Não compensa. O tempo, ele para corridas de quilometragem boa, acima de R$ 2, ele geralmente é um tempo muito extenso para você fazer a corrida. Eles pagam um pouco melhor o quilômetro. E quando você pega uma corrida com um tempo bom, razoável, acima de R$ 40 a hora, aí a quilometragem eles pagam muito pouco. Então, depois que mudou o ano, aí eu senti essa diferença. Então eu ficava das 6 às 18 horas e muitas vezes eu fazia R$ 100, cento e poucos reais. Cheguei até a conversar com a minha esposa, falei, não, infelizmente não vai dar mais para mim, porque eu estou trabalhando única e exclusivamente para pagar o carro todos os dias. Às vezes nem a do carro eu conseguia fazer. Então, o que eu fiz? Um dia, do nada, eu coloquei um vídeo em um amigo nosso do canal, até o Thiago, não sei se ele está vendo esse vídeo, se ele assiste o canal ainda. Um abraço, Thiago, se você estiver vendo. Aí ele falou, nem era assunto do vídeo, mas ele falou, Jonas, eu trabalho aqui no interior, aí eu saio de manhã, pego o horário de pico,
né? Vou até, acho que até perto da hora do almoço, umas 10, 11 horas. Aí ele ia para casa, almoçava e pegava um pouquinho do horário do almoço. Depois à tarde ele não trabalhava e saía no finalzinho da tarde. No finalzinho da tarde, durante a tarde ele fazia as coisas dele, né? Ele estuda, aí ele fazia o estudo dele e no finalzinho da tarde ele pegava o horário de pico, né? E até um pouquinho mais à noite. E eu adaptei isso para mim. Eu fiquei pensando, porque nessa mesma semana minha esposa pegou um Uber e o rapaz falou a mesma coisa para ela. Falou: não, eu saio de manhã no horário de pico, vou até um certo horário, onde eu estiver, eu volto, vou para casa, almoço, descanso, depois eu volto, porque eu não vou ficar o dia inteiro parado sem pegar corridas. E aí eu cheguei conversando com ela, falei: eu tô pensando em fazer isso, vamos ver se dá certo. E na primeira semana foi maravilhoso, o resultado foi super bom, bem melhor, vou até bater minhas metas. Mas depois aconteceu o seguinte, muitas vezes eu não bato as metas, mas mesmo assim ainda continuou ficando melhor do que eu ficar na rua no tempo em que a demanda é baixa, entendeu? Então por isso que eu faço esse horário. Às vezes eu saio de manhã, 6, 6h30 por aí, e vou até umas 10, 10h30. Na hora que cai, que o aplicativo fica parado, aí eu venho para casa mesmo, eu almoço e faço minhas coisas, descanso, aproveito para descansar as costas, né? Porque eu tenho meus problemas físicos, né? Tenho problema na coluna. E eu aproveito esse meio tempo para fazer as minhas coisas, né? Uma recomendação do médico é para eu fazer exercício. Estou com pressão alta, eu tenho adquiri pressão alta, né, hipertensão há alguns meses, eu venho sentindo isso, e o médico falou para me exercitar. Então muitas vezes eu pego esse tempo e fico andando de bicicleta, faço 1 hora de bicicleta, é uma coisa que eu gosto de fazer, parece a minha mente, já até mostrei aqui no canal, e depois eu volto. Aí, então você está trabalhando menos? Não, não necessariamente, porque se antes eu ficava até 16 horas, até 17 horas, o que eu faço agora? Que nem hoje, agora são 16 horas em ponto. Eu voltando agora, eu não voltaria às 18, eu voltaria às 20, são 2 horas a mais, né? Às vezes eu trabalho até às 21, às vezes eu volto um pouco mais cedo. Então ficou elas por elas, é isso que as pessoas precisam entender. Separa, eu não gosto de parar, eu preferia ficar o dia inteiro já numa só, porque é horrível você chegar em casa, você tá descansando, de repente você tem que sair, né, do seu conforto, do seu lar, para começar de novo uma rotina de trabalho. Mas é onde eu consegui um resultado razoável, voltando no horário de pico. Daqui a 2 horas, daqui 1 hora, né, são 16 horas agora, às 17 horas vai começar o pessoal saindo das empresas, muitas pessoas vão sair de colégio, então começa o movimento, aí vai até umas 8 horas da noite, depois para de novo, fica fraco. Então eu percebi isso, e aí eu comecei a fazer esses horários e melhorou. Às vezes eu não bato a meta, às vezes é ruim, não dá certo, mas para mim melhorou, entendeu? Não adiantava eu ficar 18 horas na rua, 18 horas não, ficar 12 horas na rua, das 6 às 18, trabalhava até às 10 e ficava até quase 5 horas da tarde parado debaixo da árvore. Então para mim não adiantava, para mim. E assim para mim ficou melhor. Igual esse amigo ele falou: tem o ABC, tem Santo expandido. O ABC, pessoal, o que acontece? Quando você acostuma trabalhar em determinadas regiões, você facilita muito o seu trabalho. Por exemplo, eu sou aqui da Zona Norte, obviamente eu vou para outros lugares, vou para a Zona Oeste, Lapa já é Zona Oeste, eu estou sempre na Lapa, vocês veem aí no vídeo, né? Zona Leste, eu aprendi que não adianta você ir lá para o fundo, né? Você sair e ir lá para o extremo da Zona Leste, extremo da Zona Sul. Por quê? Porque quando para o aplicativo, que é entre 9h30, por aí 10 horas, se eu estou aqui perto de casa, que nem hoje, por exemplo, parou, na parte da manhã, parou, estava em Santana, eu vim para casa. E se eu tivesse lá em Parelheiros? E se eu tivesse lá no Marcilac? Pega aí no mapa aí, do bairro do Limão até o bairro do Marcilac. Vê quantos quilômetros dá. Aí você vai ficar parado lá debaixo da árvore até tocar uma corrida. E se não toca? Como já aconteceu comigo. Eu não estava atento a isso, então o que eu fiz algumas vezes? Uma vez eu voltei de lá, de Jundiaí, batendo lata. Fiquei lá, né? Eu vi alguns youtubers que foram para Jundiaí, pegaram, deu a volta, né? Não sei, esses caras, os iluminados. Fui até Jundiaí, aí chegou lá,
3 horas da tarde. E cadê que eu arrumava a volta? Aí o que eu comecei a fazer? Pegar corridas lá pela cidade mesmo. Aí peguei umas 3 corridas, e depois de lá de Jundiaí vim embora batendo lata. Fica a vantagem. Ainda consegui pegar uma corrida aqui no bairro do Morro Doce, né? Quem sabe o Morro Doce já está aqui na Anhanguera, aqui já em São Paulo já, né? Então, isso aconteceu umas 3 vezes. Uma vez eu fui também para... deixa eu lembrar aqui. Fui para Guarulhos, hein? Guarulhos, cidade grande. Fiquei mó tempão, um dia que o aplicativo estava fraquíssimo. Fui lá para Guarulhos, voltei de lá também, batendo lata. Veio tocar aqui na Vila Maria. Uma outra vez, eu fui para Mariporã. Mariporã, nossa, corrida boa, né? O pessoal vai e volta. Ah, eu também vou e vou voltar. Cheguei lá em Mariporã, fiquei que nem um palhaço lá. E cadê as corridas? Não tocava, nem de R$5, nada, nada, nada. Aí eu vim, peguei a estrada e vim, né? Aí nesse dia tocou, mas já aqui em São Paulo também. Peguei a Fernão Dias, não me lembro qual bairro que foi, acho que foi ali perto do Parque dos Pinheiros, ali onde tem o cemitério dos Pinheiros, ali numa quebrada que tem por ali. E aí eu vim, mas bati lata. Então, o que adianta eu ir pro ABC numa hora de fraca demanda, para um lugar que eu não conheço? Ah, e tem também esse detalhe. Aconteceu de uma época, eu estava rodando muito pelo ABC, né? Eu não via esse negócio de localização. Ah, vou rodar pelo ABC. Aí tava lá em Diadema. Aí, tô lá em Diadema rodando. Daqui a pouco caiu um chamado para um bairro que eu não conhecia. Era uma baita de uma comunidade, né? Eu entrei com o maior medo. Fui entrando, a rua foi afunilando. Quando eu vi, já estava no meio de um campinho de terra. Então, eu comentei isso num vídeo aqui logo no começo. Um monte de barraco em volta. E aí entraram 5 pessoas no carro. E o irmão do rapaz que entrou, o rapaz que entrou era evangélico. Aí ele entrou com mais 4 pessoas aqui e uma criança de colo. Aí veio o outro irmão dele, irmão mesmo de sangue, com uma arma na cintura, que é a cara do movimento, falou: e aí, motor? Tem jeito de você levar meu irmão lá na igreja, mano? É nóis? Falei: meu, pode trazer quantos for. Tem 6? Pode acho mais uns 4 aí. Aí fiz isso. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Adianta você rodar num lugar que você não conhece, chega a determinado bairro, você não sabe para onde você vai. Ah, vou para esse lugar. Não vou falar o nome do bairro porque tem muitas pessoas, né, que a maioria é trabalhador, e você ficar detonando o bairro das pessoas não é legal. E nem chegou esse bairro de Diadema, eu não sabia se era coisa boa ou coisa ruim. Fui lá, né? E de repente, cheguei lá, uma comunidade, e o cara lá saiu de um barraco lá que tava conversando com um cara, acho que tava vendendo um negocinho dele lá, com um 8 na cintura, falou se dava para eu levar. Você acha que eu vou recusar? Então esse é o motivo pelo qual eu rodo mais aqui na minha região. Eu já falei isso em outros vídeos, mas é bom sempre a gente relembrar. Agora vamos ver o outro ponto aqui. Você também cometeu um erro fatal na categoria. Ele quis dizer que eu pago o Onix e é o preço de um Argo. O Argo entra no Comfort e o Onix não entra, né? Então ele fala assim, são pequenos, grandes equívocos que você comete que são fatais. Repensa muito essas coisas. Aí você pode melhorar sem sofrer. Então, primeira coisa, eu cheguei na locadora. A gente tem que entender, a locadora ela funciona assim. A Unidas ela funciona assim. Todas as locadoras funcionam assim. Ela é obrigada a dar um carro dentro da categoria que você está pagando. Então a categoria do Onix, a categoria do Argo, a categoria do HB20 é tudo categoria B. Só que não adianta você chegar na locadora e falar assim: ah, não, eu quero só o Argo. Se tiver lá, eles vão te dar. Se não tiver, eles não vão te dar. Foi o que aconteceu. Eu troquei o HB20 e na época lá eu queria Argo, mas não tinha Argo, né? Aí só tinha esse aqui que estava com 13 mil quilômetros rodado. O outro HB20 que tinha lá estava mais rodado do que o que eu entreguei, que estava com 80 mil quilômetros. Aí eu peguei esse mesmo. Não é assim você chegar lá e exigir. Você pode até exigir, mas saiba que a locadora ela não é obrigada a te dar um modelo de carro,
a cor de um carro. Ah, eu quero um carro branco, eu quero um carro preto. Não, ela tem ali, ela tem que te dar o carro que você está alugando na categoria. Se ela não tiver, o que pode acontecer, como aconteceu comigo, ela te dá um carro numa categoria acima. Tanto que quando deu problema no HB20, eles me deram um Onix sedã que entrava no Comfort, o sedã. Aí tudo bem. Agora, eu chegar lá e falar, não, eu quero o carro modelo tal, eles não são obrigados. Ele pode até arrumar para você se tiver lá, mas a locadora, ela não é obrigada a te dar um modelo tal. Ah, quando eu cheguei lá, eu queria muito dirigir o HB20. Eu gostava, acho bonito o HB20. Aí eu perguntei para a menina, ela falou assim, olha, eu tenho HB20, tenho esse e tenho esse. Não tinha Argo. Isso foi logo no começo. Aí ela falou assim, você quer o Peugeot? Eu falei, não, eu queria o HB20. Ela falou, tá um pouquinho mais rodado. Eu falei, não, tudo bem, mas eu quero o HB20, que é um carro que eu acho mais legal. Aí tudo bem, tá dentro da categoria e ela tinha lá, né? Tinha lá disponível. Agora, eu não posso chegar para, no caso, levar esse carro lá e falar assim, não, eu quero que você me dá um Argo. Ela pode até falar, não, eu te dou um Argo, tá, mas você vai ter que esperar o dia que aparecer um aqui. As coisas não são simples assim. Então é isso, quando eu fui alugar, quando eu fui trocar o carro, porque o meu HB20 já estava muito rodado, só tinha essa opção aqui. E a outra opção era um Peugeot. Como eu já tinha tido uma experiência com o Peugeot e eu não gostei, isso aí é uma coisa minha, eu não gostei do carro, para mim não deu certo. Tem pessoas que gostam e tudo bem, é uma questão de gosto. Para mim, não rolou. E tinha só esse. Aí o que eu ia falar para mim? Eu falei, não, você se vira nos 30, me dá um Argo que eu quero trabalhar no Comfort. Ela não tem obrigação, a locadora não tem essa obrigação de te dar um modelo tal. Ela tem a obrigação de te dar um modelo, por exemplo, eu estou pagando pela categoria B, ela não poderia nunca me dar um Uno ou me dar um Mob para trabalhar, porque é uma categoria inferior, né? Aí você não pode fazer, pode me dar um superior ou então dar qualquer carro da categoria. Ela não é obrigada a dar um modelo tal. Ah, não, chego lá, eu quero um Peugeot. Aí se ela não tiver, você não pode fazer nada. Você não tem como você exigir um Peugeot. O que a menina pode fazer é o seguinte, que ela falou para mim, se você quiser, é só quando entrar um, né? Aí você vai ficar parado esperando entrar um, entendeu? Agora, eu posso ficar pedindo para a pessoa, ligando lá, enchendo o saco para pegar um carro de uma categoria, pegar um carro de modelo diferente? Posso, mas o que tem que deixar bem claro é que a locadora ela não tem obrigação disso, gente. Ela não é obrigada a dar o modelo que você quer, ela é obrigada a dar carros da categoria que você está alugando. Então tá bem claro isso, né? Não é possível que ninguém tenha entendido isso de novo, essas coisas que eu expliquei. Então, pessoal, o vídeo já ficou super longo. Esse vídeo é diferente, então eu queria deixar esses pontos aqui, por quê? Não para confrontar inscrito, mas simplesmente para mostrar o meu lado também, porque a pessoa escreve esse tipo de coisa e tem um monte de pessoas aqui no canal que tá dando um joinha positivo, concordando com a pessoa, né? Só que tem que entender que existem porquês, né? Existem porquês. Tudo na vida existe um porquê. Por que seu carro anda? Porque ele tem roda. Mas o que faz a roda andar? A roda anda porque tem motor. E por que o motor faz a roda andar? Porque você coloca combustível, tem uma explosão. E a explosão faz o quê? A explosão faz o pistão se mover, move uma manivela lá dentro e faz o câmbio entrar em movimento e movimentar. Entendeu? Tudo tem um porquê. Então não adianta a gente vir julgar e ainda sem saber o que está acontecendo. Beleza? Mas eu estou falando aqui numa boa, né? Podem comentar à vontade, só que quando eu sentir a necessidade de vir aqui esclarecer alguns pontos, eu venho aqui e esclareço. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Valeu, valeu, valeu! Opa!